caso surpreendente. O Nate pergunta se está tudo bem, fala que gostou da tatuagem dela e em seguida pergunta o nome dela. Ela pergunta para que ele quer saber o nome dela. Ele fala que está tentando conhecê-la e diz que o nome dele é Nate. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta se ela não vai falar o nome para ele. E como ela diz que não, ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. E ele ainda tenta pedir o número dela e mais uma vez ela diz não para ele. Mas assim que ela vê o carro dele, ela decide voltar e fala que o carro dele é muito bonito. E depois que ele agradece, ela fala o nome pra ele, mas ele não entende, então ela fala o nome dela novamente. Ele fala que agora ele entendeu e pergunta pra onde ela estava indo. Mas ela muda de assunto e fala que gostou muito do carro dele. Ele fala que não tem muito tempo que ele comprou esse carro e já ela pergunta pra onde ele vai. Ele fala que não tem a menor ideia e que ele estava relaxando e quem sabe tentando encontrar uma gata e por isso resolveu falar com ela. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Então ele pergunta quanto tempo ela está enrolada nesse problema, mas ela diz pra ele que não é um problema e acaba dizendo que há alguns meses. O Nate pergunta pra ela porque o namorado dela fez ela andar a pé. E depois que ela diz para o Nate que o lado bom é que ele pode dar uma carona pra ela, ele pergunta se o namorado não vai se importar. Ela fala que não vê nenhum problema pegar uma carona com ele, então o Nate pede o número dela. Ele pergunta se ela veio curtir um final de semana ou se ela está morando ali. Então ela diz pra ele que agora ela está morando ali. Ele pergunta se esse realmente é o número dela e ela diz que sim. E em seguida ele também pergunta se ela quer entrar no carro e como ela diz que sim, ele pergunta se ela quer que ele abra pra ela. E brincando, ela diz pra ele que ele pode ser um perfeito cavalheiro e abrir a porta pra ela. Mas ele diz pra ela que ele não é um cavalheiro. E nesse momento dentro do carro ele fala que no começo ele estava interessado, mas ele está sentindo que ela é interesseira e que ele não gosta de interesseiras. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira, mas ele diz que tem certeza. Ele pergunta se ela acha que ele está enganado e ela diz que ele está enganado. Ele fala que ele tem certeza e que ele não tem o costume de ficar com interesseiras e que nesse caso vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele quer que ela saia do carro. Ele fala que se não for ela, quem mais seria? Então ela pede para ele abrir a porta. Ele fala que ela sabe abrir a porta. E já ela pergunta se ele tá falando sério. E ele termina dizendo para ela aproveitar o dia. O Nair aborda essa garota, fala que ela é muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome dela, ele também fala o nome dele e diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta para onde ela estava indo. E ela diz para ele que ela estava indo encontrar as amigas dela. Ele pergunta de onde ela é, e ela diz para ele que ela é do Mississippi. Ele fala que conhece muito bem aquele lugar e pergunta o que ela tá fazendo por ali. E ela responde dizendo que ela veio passar o final de semana. Então ele pede o número dela, mas ela diz pra ele que ela tem namorado. Ele tenta insistir, mas ela diz que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual é o tipo dela, mas ela diz que não é ele. Ele faz ali mais algumas tentativas, mas como ela não demonstra nenhum interesse nele, ele se despede dela. Mas agora, ainda que de longe, ela chama por ele. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que é claro que o carro é dele. Ele fala que ela viu ele entrando no carro e já ela fala que ele tem um ótimo carro. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele diz pra ela que ele está indo pra casa dele. Ela fala que gostou muito do carro dele e já ele diz pra ela que as amigas dela devem estar esperando por ela. Ela fala que ela pode adiar o compromisso dela e pede pra dar uma olhada no carro dele. Ele fala que tudo bem, mas pede pra ela não chegar muito perto do carro dele. Ele fala que o que ele quer dizer é que ela tem namorado e que ele respeita isso.
mas ela diz pra ele que na verdade ela não tem namorado. Ele fala que ela é muito linda e pergunta se ela quer entrar no carro. Ela diz que sim, então ele fala que vai abrir a porta do carro pra ela. E depois de mostrar um pouco ali o carro pra ela, ele fala que antes ele precisa dizer uma coisa. E com toda educação, ele pede para ela sair do carro. Ele pergunta que tal ele começar com a mentira que ela contou para ele. E depois que ela pergunta que mentira, ele fala que ela disse que tinha um namorado. Ela fala que realmente disse, mas que ela não tem namorado. Ele pergunta então por que ela disse isso. Ela fala que disse isso porque não sabia muito sobre ele. Ele pergunta se é porque ela não tinha visto o carro dele que ela resolveu dizer que tinha namorado. E também fala pra ela que agora ele não sabe se ela está falando a verdade, que ele nem tem como saber se ela é fiel. E como ela acaba admitindo que realmente tem namorado, ele pergunta como ele vai saber que ela não vai fazer a mesma coisa com ele. Ele fala que não confia nela e que não tem como confiar em uma interesseira. E depois que ela diz pra ele que esse carro nem deve ser dele, ele fala que todas as interesseiras dizem a mesma coisa. O Nate aborda essa garota e fala que gostou muito do óculos dela. Ela diz que não está com tempo para conversar com ele e pede desculpas, então ele pergunta o nome dela. Mas ela diz pra ele que ele não precisa saber. Ele se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la e ela pergunta o que ele quer. Ele diz pra ela que ele é novo na área e que está tentando conhecê-la. Ele pede o número dela e ela pergunta se a corrente dele é falsa. Ele diz que a corrente dele não é falsa e pergunta se ele pode conhecê-la. Ela fala que não está com tempo agora e que é pra ele se manter afastado. Ele pergunta se ela tá falando sério e que realmente ele não pode pegar o número dela. E como ela diz que não, ele deseja pra ela um ótimo dia. E como ela se aproxima do carro, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se ele quer almoçar com ela e pergunta também o nome dele. Ele pede o número dela e já ela pede para entrar no carro. Então ele fala para ela que se ela quiser entrar, ela pode entrar. Bom, e já dentro do carro, esse é aquele momento em que ele pergunta por que ela o tratou de maneira diferente no começo. Ela fala que não sabe, mas em seguida diz pra ele que ela pensou que ele não tem a altura que ela gosta. E depois que ele pergunta qual a altura que ela gosta, ela fala que mais de 1,95 m. Ele fala que então ela precisa de um jogador de basquete e como ela concorda, ele pergunta então o que ela está fazendo no carro dele. E ela responde dizendo que ela está ali para conversar com ele e diz que está gostando. E depois que ele diz para ela que ela acabou de dizer que ela gosta de homens mais altos, ela sugere ir para o shopping fazer compras para eles poderem se conhecer melhor. Ele fala que ele não gosta de interesseiras e que ele sente que é melhor ela pegar as coisas dela e sair do carro dele. Ela pede para ele pegar o número dela e quando ele estiver livre, ele pode ligar para ela. Ele pergunta se isso é para caso ele mude de ideia, mas ele fala que não vai e pede para ela sair do carro. Ela fala que ele pode levá-la para a casa dele.
E como ele fala que não pode e pede desculpas, ela pergunta o que aconteceu e fala que ele estava interessado. Ele diz que ela foi muito rude e já ela pede para ele esquecer tudo isso e fala que foi um mal-entendido. Ele fala que não foi um mal-entendido e que ela sabe disso. Então ela fala para ele que ela pode compensá-lo por isso. Ele fala que vai ser melhor ela ir e que talvez no meio do caminho ela encontre alguém. E já ela diz para ele que pelo menos ele foi sincero e que ela vai sair do carro dele.